Gênesis capítulo 1, versículo de número 18. Todos acharam? Diga amém. Eu vou ler na minha tradução, em hebraico, depois eu vou ler na tradução original, João Ferreira de Almeida. Amém? Que diz assim, os irmãos vão entender por que eu vou ler na tradução hebraica. Lutuvi Elohim Adonai Vayomer Hadam. E disse o Senhor Deus Adão: Revote, revoldo, rezer lo ish. Não é bom que o homem esteja só. Lobut, wish, lo rezer genegedo. Farei-lhe uma mulher e te darei como adjuntora ou ajudadora. Amém, irmãos? Somente até aqui. Glória a Deus. Subordinado ao Espírito Santo de Deus, mediante a leitura desta palavra, Deus brada ao meu coração ao tema dessa mensagem, que é minha família na presença de Deus. Eu vou contar de 1 até 3, e se você acredita neste culto, acredita que Deus tem uma palavra para o teu coração, você vai repetir comigo: minha família na presença de Deus. Vamos lá? 1, 2, 3. Minha família na presença de Deus. Meu Deus, que lindo. De novo. Vamos lá, para nós vergonhar o inferno? Minha família na presença de Deus. Certo. Livro do Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. A palavra Gênesis no hebraico quer dizer Bereshit. Bereshit quer dizer o princípio, o início, ou seja, aonde tudo se começou, está no livro do Gênesis. No livro do Gênesis que vamos encontrar a primeira criação de Deus. É no livro do Gênesis que vamos encontrar a primeira arquitetura de Deus. É no livro do Gênesis que nós vamos encontrar os primeiros projetos de Deus, as primeiras ações de Deus. Então percebe que Deus, Ele cria todo o mundo, o universo em 6 dias, mas no 7º dia, de uma certa forma, entre aspas, o texto diz que Ele descansou, mas esse descansar não é como o cansaço que eu tenho, como o cansaço que você tem, é apenas um ponto figurativo. E percebe que Deus, Ele cria tudo através da sua palavra. E Deus, no livro do Gênesis, Ele cria 4 grandes rios. Um rio por nome de Pison, um rio por nome Tigre, um rio por nome de Gion e um rio por nome Eufrates. Deus, Ele cria as frutas, os animais, e tudo isso Deus vai criando pela tua palavra. Deus, Ele apenas disse: haja luz e houve luz. Ele fez a separação do dia, da luz do dia, e da noite as trevas. E disse Deus: haja seres sobre a face da terra. E a terra, ela foi se produzindo esses 4 grandes rios. Deus, apenas na sua palavra, Ele disse que haja os rios sobre a face da terra. E criou Deus também. Deus disse: haja água sobre a face da terra. E além desses 4 rios, também surgiram os mares, entre eles Oceano Pacífico, Oceano Índico e Oceano Atlântico. E Deus foi criando pelo poder da tua palavra. Deus criaria também dentro do jardim do Éden 4 espécies de árvore. Quantas espécies? 4. Não é 4 quantidade de árvore. 4 espécies de árvore. Entre uma delas Deus disse: haja árvores frutíferas e não frutíferas. Já são 2 árvores. Entre elas, Deus vai dizer: haja árvores sobre a face da terra. E Deus criaria ainda mais uma árvore no meio do jardim, que nós vamos descobrir e falar sobre essa árvore. Então Deus, Ele cria todo o mundo primeiro, para depois criar o homem. Mas entenda bem, a maior criação de Deus é o homem, eu e você que estamos aqui. Mas então, por que Deus criou primeiro o universo?
criou tudo que está no mundo para o homem. Por quê? Porque se Deus cria o ser humano primeiro, o homem não tinha como sobressair, sobreviver e usufruir. Porque percebe que no capítulo 2, no versículo 15, depois ele cria o homem, Deus vai dizer assim: Adão, tudo isso é seu, desfruta de tudo, eu criei tudo isso para você. Então eu vejo tantas pessoas pregar contra ir na praia, contra certo tipo de diversão. Deus criou a praia, os mares para nós, só que porém nós temos que tomar cuidado da forma que nós vamos. Porém, Deus criou para nós cristãos, mas infelizmente, minha esposa, o mundo, ele invade, aleluia, com as suas nudez. Eu já quero abrir um entre parênteses aqui pela primeira revelação profética. Quando eu vejo que Deus criou todo o universo, entrega na mão de Adão e diz: tudo isso é seu, desfruta de tudo, divirta de tudo. Sabe o que eu começo a aprender? Aleluia, que nós também temos o direito de usufruir daquilo que Deus nos deu. Percebe que o sábio Salomão, ele vai ver a criação de Deus e vai escrever em Eclesiastes, aleluia, capítulo de número 9, versículo de número 10, dizendo assim, olha que frase linda que ele vai escrever: goza o homem com a tua mulher da vida que Deus te deu, de todos os teus bens, de todo o teu fruto, de tudo quanto vier à tua mão. Por quê? Porque após a sua morte, está escrito na Bíblia, lá não tem shopping, não tem diversão, não tem praia, não tem indústria, não tem nada. Ou seja, nós devemos aproveitar a vida com a família, aleluia, após nós servimos a Deus, enquanto nós estivermos aqui na terra. Por que Deus está me revelando isso? Porque existe esposo que ele não leva mais a esposa para passear, não leva mais no shopping, não leva mais para sair, para se divertir, não leva mais. Eu acho até bonito, pastor, algumas igrejas, quando ela faz aqueles eventos, sabe, que é aquelas excursão, aleluia, que até me fugiu o nome, que vai a família para a piscina, para a cachoeira, ou vai até mesmo para um sítio. Por quê? Aquilo ali, ele reúne as famílias, ele une mais as famílias. Mas, pastor Gabriel, nem sempre, às vezes, eu tenho dinheiro para ir no shopping, nem sempre, às vezes, eu tenho dinheiro para viajar, nem sempre, às vezes, eu tenho dinheiro para passear. É verdade, porque estamos vivendo num momento difícil, mas não precisa de muita coisa. Tem gente, tem marido que ele não leva a esposa, talvez nem na padaria da esquina, ele não leva a família, nem na praça do bairro, aí quer arrumar na desculpa que não tem dinheiro. Mas nessa noite eu venho aqui como homem de Deus, para profetizar para essa igreja, porque a família que estava desunida, Deus vai começar a unir hoje. A família que estava começando a se separar, que estava fria, Deus vai, aleluia, restaurar. Quem acredita na restauração de Deus, mesmo que a tua família seja aqui dividida, mas você sozinha, você representa a tua casa, você é a coluna da tua casa, você não pode parar, você vai levar essa resposta para a tua casa, para a tua família. Você aqui sozinha, você representa a tua família. O diabo não vai ter poder de destruir o maior projeto de Deus sobre a vida humana. Aleluia, aleluia. Aí percebe que Deus, então, ele cria o homem. Aí então Deus vai dizer assim: Adão, tudo isso é teu, coloca o nome em tudo. Pode soltar o fundo, pode deixar o fundo, tá? Aleluias. Então Adão começa então a colocar o nome. Imagina Adão olhando e dizendo: que animal bonito, que animal é este? Ah, é um leão. Mas aí ele olha e vê também uma leoa. Aí ele coloca o nome dela. Imagina Adão olhando e dizendo assim: olha que bichinho bonitinho, por sinal minha esposa ama muito, é um gato. Mas ele vê que o lado deste gato tem uma gatinha, então ele vai colocar o nome de um animal macho e de um animal fêmea. Imagine ele olhando aqueles animais, aleluia, olhando e dizendo assim: olha que animal bonito, é um cachorro, mas de repente ele vai colocar o nome da fêmea. Agora o texto vai dizer bem claro que quando Adão está colocando o nome dos animais, o texto vai dizer bem claro que ele vai dizer que todo animal que ele colocava o nome macho, ele viu que tinha uma
Então ele vai perceber algo, o quê? Que ele não tem uma companheira do lado. Aí Deus vai olhar do céu e vai dizer, é verdade. E percebe que aqui, quem está dizendo não é nenhum profeta, é o próprio Deus que está falando. Olha o que Deus vai dizer, então não é bom que o homem esteja só. Farei-lhe uma mulher e te darei como ajudadora. Então Deus faz o homem dormir um grande e profundo sono. Aí Deus vai e faz uma cirurgia no homem. Que cirurgia é essa? Ele tira uma no singular das costelas do homem. Então entenda bem, ele tira uma no singular das costelas do homem no plural. Isso aqui me dá o direito de quê? Eu ia até a medicina, tirar um raio-x de todas as minhas costelas e perguntei, doutor, quantas costelas eu tenho? Ele disse, você tem 6 pares de costelas, ser humano, homem e mulher. Então, vou totalizar 12 costelas. Então, quem é bom de matemática, por favor, não faça eu passar vergonha. Então, se Deus tirou uma costela de nós, homem, e deixou com 12, então quantas costelas nós tínhamos? Quantas costelas nós tínhamos? 13, os irmãos são inteligentes. Então 13 eu olhei, então na matemática é um número ímpar, sempre vai sobrar um. Foi aí que eu fui entender que Deus deixou nós homens com 12 costelas. Por quê? Porque 12 é número par. E uma certa vez eu pregando essa palavra, eu disse 12 é número par. Por quê? Porque Deus não fez o homem e a mulher para viver sozinho. Aí então a pessoa me parou e disse assim, mas pastor Gabriel, eu até concordo que 12 é o número par, aleluia, mas só que se referindo a um casal, são 2 pessoas. Eu disse assim, tá bom, eu vou orar a Deus e Deus vai dar uma resposta. Foi aí que eu descobri então por que Deus deixou nós com 12 costelas. Por quê? Porque o número 12 é o número da perfeição dentro da Bíblia Sagrada, junto com o número 7. O número 7 aparece dentro da Bíblia 703 vezes, mas o número 12 aparece 162 vezes dentro da Bíblia. Por que Deus fez o número 12 representando a família? Porque o casal ele pode ser até 2, mas o casal vai casar, vai ter filhos, vai ter neto, vai ter bisneto. E o número 12 ele representa toda a tua casa. E dentro da Bíblia, aleluia, quando eu vou ver que o número 12 é o número da perfeição, quando eram os discípulos dentro da Bíblia, eram 12 que Jesus escolheu. Quando era as tribo de Israel, eram 12 que Deus escolheu. Quantos são os anciões? São 12 vezes os 2 que Deus escolheu. Até o dia você vê que a perfeição, o dia são 24 horas dividido por 2, são 12 dias. Quantos meses é o ano? São 12 dias também. Eu já tenho a segunda revelação profética. Isso aqui é para receber de mão levantada. Eu não sei qual é a situação. Por causa dessa mão levantada aí, aleluia, vai melhorar a revelação aqui. Por quê? Nós já estamos no mês 8. Eu não sei qual a condição, a dificuldade que você entrou aqui. O inimigo tentando destruir o teu casamento, a tua vida sentimental. Tem pessoas que já entrou aqui, pastor. Eu vou profetizar que já não tem esperança mais no amor, na felicidade. Mas eu profetizo na tua vida que é tudo aquilo que vinha sendo notícia ruim, ainda vai transformar em notícia boa. Você não vai chegar no final do ano nessa prova, nessa luta, nessa dificuldade. O diabo diz que o teu casamento não passa desse ano, mas é mentira do diabo, porque eu vim como homem de Deus para profetizar na tua vida que ainda esse ano, antes que o ponteiro cruze a meia-noite, você vai cantar o hino da vitória. Quem acredita nessa palavra, quem acredita nessa palavra, você não vai voltar para casa do mesmo jeito que você entrou, porque hoje eu te renovo pelo poder da minha palavra. Aleluias, aleluias, aleluias. Então entenda bem, a maior criação de Deus, lá dentro, quando Deus fez o mundo, não foi, aleluia, as lindas árvores, os lindos animais, os leões que Deus criou, não foi, pastor Gabriel, não foi. Qual foi então a maior criação de Deus? É a lua que é maior do que a terra? Também não. Qual é a maior criação de Deus? São os 3 mares que é maior do que a terra? Também não. Qual é a maior criação de Deus? É o sol que é maior do que a lua? Também não. Então qual é a maior criação de Deus?
lunes, martes, miércoles, viernes, não, também não. Então qual é a maior criação de Deus? Existe um planeta na galáxia chamado Plutão, que lá habita aproximadamente 163 bilhões de estrelas. Ainda também não é a maior criação de Deus. A maior criação de Deus é eu e você que entrou aqui nesta noite. A maior criação de Deus e o projeto para a nossa vida é a família. Entenda bem, percebe que dentro da Bíblia de Gênesis, Apocalipse, vai ter muita representação entre Deus e o homem, como por exemplo, Jeremias capítulo de número 18, aonde Deus é o oleiro, o homem é o vaso. Então percebe que ali é uma representação figurativa. Percebe que, aleluia, também em Lucas capítulo 13, há uma representação de uma vinhadeira e o dono da lavoura, onde Deus é o dono da lavoura, e aquela figueira infrutífera representa também nós. A outra representação está em Osés capítulo 1, versículo 3, aonde o homem vai lá e paga pelo valor de uma prostituta, aonde Oséias, ele representa o próprio Deus, e aquela meretriz representa a igreja de Cristo Jesus. Mas em Gênesis capítulo de número 1 e capítulo 2 não tem representação figurativa. O próprio Deus, ele desce sobre a terra, ele pega do pó da terra, e desse pó da terra, por causa desse glória, vai cair uma revelação aqui. Deus pega do pó da terra, ele faz um boneco, ele sopra em suas narinas, e a Bíblia diz que ele dá fôlego de vida, e o Espírito de Deus entra dentro de nós. Sabia que dentro de nós, dentro de mim, dentro de você, há o Espírito Santo de Deus, porque Deus soprou em nossa narina, e nós não estamos aqui porque alguém prega bem, porque alguém canta bem, porque alguém pastoreia bem, porque alguém ganha salário alto, porque você tem estudo. Não, nós estamos aqui porque o sopro de Deus entrou dentro de nós. Esse sopro para lá, o homem ele cai por terra, a mulher cai por terra. Quem lembra do Covid? O Covid levou rico, levou pobre, levou quem pregava bonito, quem canta bonito. Nós estamos aqui porque nós somos a maior criação de Deus, e por essa maior criação de Deus, a misericórdia de Deus nos alcançou. Quem acredita nessa palavra, quem acredita, adore o nome dele. Aleluias, 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 bendito é o nome santo do Senhor. Mas olha o que Deus vai dizer. Agora Adão, ele continua colocando nome nos animais, nas frutas, só que agora ele tem uma companheira do lado, e percebe que ele, com essa companheira do lado, então ele vai receber uma companhia inesperável lá dentro do jardim, que é da serpente. E quando ele recebe essa companhia, vê se vocês conseguem pegar isso aqui, eles estão colocando o nome nos animais, nas frutas, nos rios, e a serpente está olhando, mas a serpente não chega. Eles continuam, mas em um dado momento em que Adão se aparta da sua esposa, é que a serpente chega. A serpente chega e diz: come desta fruta. Aí é onde nós conhecemos a terceira árvore que Deus criou, que é a árvore da ciência do bem e do mal. Aí ela oferece para a mulher come da fruta proibida, porque o inimigo engana ela e diz: se você comer dessa fruta, você vai conhecer algo que você não conhece. Mas na verdade houve-se uma desobediência a Deus, simplesmente porque ela desobedeceu a Deus. E quando assim então Adão aparece, ela naquela culpa de consciência, então ela oferece do fruto para Adão. Adão, ele come do fruto. Eu pergunto para a igreja, você já deve ter visto muitas vezes essa palavra, alguém até fazer brincadeira que a mulher que induziu o homem ao fruto é o erro. Ou você já deve ter muitas vezes ouvido até tipo de brincadeira que o palpite da mulher atrapalha na vida do homem. Eu pergunto, quem errou primeiro? O homem ou a mulher? Quem errou primeiro, o homem ou a mulher? Pode responder, igreja, nós estamos aqui para aprender.
Deus não é pecado nós responder errado, não. O homem errou primeiro. Mas espera aí, pastor Gabriel, mas se a mulher comeu do fruto primeiro e ofereceu o homem, como que o homem errou primeiro? Perceba que a serpente, ela chegou na mulher quando o homem saiu de perto dela. Alguém pegou ali. E se você olhar no dicionário Aurélio, a palavra homem, ela vem do instinto animal. E se você olhar do instinto animal, significa o quê? Caçador, devorador, devastador. Você vai ver 2, 3 leões brigando por uma leoa. Você vai ver 3 cachorros brigando por uma cadela. E se você olhar o nome mulher no dicionário, você vai ver o significado: passiva, meiga, sensiva, calma. Então, o significado do homem é para proteger a mulher, é para proteger a família. E uma certa vez uma pessoa me parou e perguntou: mas Adão, ele tinha que afastar um pouco da mulher para trabalhar? Peraí. Aí ele disse: mas nós temos que sair para trabalhar. Às vezes eu conheço família que o esposo viaja, como eu viajo também, minha esposa sabe. Mas o que o texto quer dizer aqui, o momento em que a serpente chegou da mulher, foi o momento em que ele deixou ela sozinha. Sabe o que Deus está mostrando? Que tem famílias aqui, que muitas das vezes o homem está dentro de casa, mas a esposa parece que está sozinha. O relato aqui não quer dizer em tempo, em distância, de sair para trabalhar numa cidade, numa outra, ficar 2 dias fora, não. É de sentimento. A função do homem é proteger a família, é proteger a esposa, aleluia, é proteger os filhos. A função do homem é trabalhar, é colocar o alimento dentro de casa. Isso traz mais amor, mais harmonia, mais segurança para dentro do lar. Qual o momento em que o inimigo chega? É no momento mais frágil da mulher, é no momento mais difícil do casamento. Por quê? Porque o inimigo, ele é astuto. Eu estou pregando essa palavra e Deus está me mostrando, aleluia, quanto laço do inimigo está sendo quebrado através dessa palavra. Talvez naquela noite que vocês não dormiram bem, que o casal discutiu, talvez ela acordou um pouco triste, ele acordou magoado, talvez ela pega um ônibus, ou pega, aleluia, a condução. Talvez aquele dia o cobrador, aleluia, o motorista, aleluia, nunca deu nem um bom dia. Ela vai com a cara, aleluia, ali, não muito bonita, feia por causa da discussão, mas naquele dia o inimigo usa, aleluia, o homem diz: nossa, como você está linda. Mas esse espírito vai ser quebrado aqui hoje, pelo poder da palavra, aleluia, todo espírito contrário. Por quê? Porque através dessa palavra eu vejo Deus unindo família. Eu vejo Deus dando sabedoria para essas mulheres que está aqui dentro hoje, aleluia. Talvez o homem pode não ter, aleluia, o mesmo discernimento, sabedoria, mas a sabedoria que Deus vai te dar nesta noite, você vai ajudar a teu esposo, a ele ser um protetor, a ele estar do teu lado, porque Deus me trouxe aqui nessa noite para unir famílias. Aleluias, aleluias. Aleluias, glória ao nome santo do Senhor. Aleluias. A família é o maior projeto de Deus sobre a vida humana. O maior projeto de Deus sobre tudo e todas as coisas é preparar um povo para ir morar na glória com Ele. Mas enquanto nós vivemos aqui, o maior projeto de Deus é a família. Então percebe que Deus, ele faz o homem e a mulher sobrenatural. Pastor Gabriel, sobrenatural? Sim. Por quê? Porque o homem não queria conhecer a morte, o homem não queria conhecer a velhice, e por causa do pecado, o homem passa a ser de sobrenatural para natural. Como assim? Aleluia, por causa do pecado. Percebe que todos os dias à tarde, Deus descia até o jardim do Éden para dialogar com o homem, e Deus sendo pai de todos os pais, então Deus não criaria um filho para morrer, Deus não criaria um filho para o pecado, mas ele sabia que o homem iria pecar. Nós vamos chegar ainda nessa parte. Aí todos os dias à tarde Deus descia no jardim do Éden
para dialogar com o homem. Mas uma certa vez, após o pecado, Deus diz: Adão, aonde tu está? Adão diz: eu estou aqui, Deus. Deus pergunta: aonde tu estás, Adão? Que eu não estou te vendo. Eu estou aqui, Deus. A igreja acha que Deus não estaria vendo Adão. Estava, mas por que então que Deus perguntou? Porque Deus sabia que ele tinha pecado, e Deus apareceu ali para não condenar ele, mas para ver a humilhação, a humildade dele, e ele se envergonhou. Então ele pega a folha de figueira e se esconde atrás de uma figueira. Mas Deus queria ver a reação dele, mas o homem se escondeu. Ele não foi capaz de se humilhar. Olha o que ele vai dizer: Senhor, eu pequei contra ti, Senhor, foi a mulher que tu me desse. É aí que o inimigo entra. A mulher olha e diz assim: Senhor, foi a serpente que tu criaste. Sabe quando é que o inimigo entra na vida de um relacionamento que ele quer separar? É quando nós achamos que estamos com a razão, é quando a mulher acha que está com a razão, mas nenhum e nem outro, aleluia, se acha no direito de estar na razão. Mesmo que eu estou na razão, aleluia, eu tenho que abaixar a cabeça e dizer: não, você está certa. Mesmo que a mulher acha que está na razão, não, você está certa. Vamos fazer uma coisa, vamos dobrar o joelho e vamos orar. A presença de Deus vai descer dentro do lar, as criancinhas vão dobrar o joelho com você. Sabe por que tem muitas famílias sendo destruídas? Eu vou passar isso aqui para a igreja. Aleluia, um juiz, aleluia, cristão, ele pastor, ele disse assim para mim: pastor Gabriel, você que prega muito em culto de família, fala isso lá na igreja. Nunca se ouve em todo o tempo na face da terra tanto divórcio, destruição de família de crente como os tempos de hoje. Mas é muito casamento destruído por causa de quê? Da razão, porque eu estou certo, você está errado. Nós nunca estamos certos. Quem está certo é a palavra de Deus. E sabe aonde o inimigo entra? Eu não sei quanto tempo você tem de crente, quanto tempo você tem de caminho, isso não me importa, mas eu preciso passar algo para você do tempo antigo. Eu me lembro quando nós éramos pequenos, o nosso pai, em muitas igrejas fazia isso quando não tinha culto dentro da igreja. A família fazia um culto no lar, o pai reunia a esposa, os filhos, a esposa cantava o hino da harpa, cantava o louvor, as criancinhas diziam: vamos cantar mais um hino, pai. Aleluia, Deus visitava o lar, Deus unia as crianças, a família reunia para jantar junto, para almoçar junto, para tomar café junto. Hoje não se vê mais família reunida no almoço, na janta, no café da manhã. Deus tomava a criancinha, as criancinhas diziam assim: mamãe, não preocupe não, porque Deus mostrou para mim que o câncer vai embora. Deus tomava as criancinhas no culto dentro do lar, as criancinhas diziam assim: papai, Deus mostrou para mim que ainda essa semana Deus vai abrir a porta do emprego. Cadê aquele culto no lar? Por isso que muitos hoje nós criamos os filhos dentro da igreja e depois nós temos que visitar o filho na cadeia. Mas Deus está te dando autoridade hoje, porque você é a mulher da tua casa, você é o homem da tua casa. Esse culto no lar, ele tem que voltar. Por quê? Porque a tua casa é casa de oração, é casa de Deus. Aleluias. Aleluias. Hoje o castelo de Dagom vai cair. Vai. Aleluias. A Bíblia diz que Deus é o cabeça do homem, o homem é o cabeça da mulher. A mulher sábia edifica a casa. Então quem manda na casa é o homem ou a mulher? A mulher que manda na casa. Aleluia. Não, mas pastor, eu não entendi. Deus é o cabeça do homem, o homem é o cabeça da mulher, mas a mulher sábia, ela edifica a sua casa. Aleluia. Vamos inverter a situação para você ver. Imagine a mulher sair para trabalhar e o homem ficar dentro de casa. O homem, aleluia, acordar cedo, fazer café para a esposa e trabalhar, lavar as louças, lavar a roupa, colocar as crianças para a escola e ainda sobrar tempo para mandar mensagem para o marido dizendo: eu te amo. Nós não vamos conseguir nunca, mas através dessa palavra, as irmãs, levante a mão, que Deus está te enchendo de sabedoria para você administrar a tua casa, os teus filhos, a educação. Deus está te dando autoridade dentro da tua casa também. Mas pastor Gabriel, dentro de casa é dividido, tem gente que não é crente, tem gente que não é crente. Lá em casa toca funk, toca forró, fala palavrão,
mas a autoridade da tua casa é você que Deus te deu. É você que manda na tua casa. Eu acho tão lindo quando eu vejo aquelas irmãs do ciclo de oração, como olha por filho e diz assim: você pode ter 40 anos, mas quem manda aqui dentro de casa ainda sou eu. Enquanto você estiver aqui dentro de casa, aqui vai ser casa de oração. O inimigo, aleluia, não vai achar brecha para destruir a tua família. Aleluia. Aleluias. Aleluias. Irmãos, nós entramos em todo tipo de comunidade, no Rio de Janeiro, aqui em São Paulo, quando nós entramos lá, aleluia, chefe de facção criminosa, isso aqui está sendo gravado, eles batem continência para nós, ele ouve a nossa voz, nós pregamos. A minha esposa, ela veio de uma comunidade, ela sabe o que eu estou dizendo, e os nossos filhos não querem obedecer nós dentro de casa, irmão. Deus está te dando autoridade. A tua casa é casa de oração, a tua casa é casa de Deus. Aleluias. 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 Dê valor à família que Deus te deu. A família é o maior bem que Deus te deu. A família é o maior patrimônio, a maior riqueza que Deus te deu. A maior riqueza que Deus te deu não é um carro importado que você tem, o dinheiro no banco, a empresa que você administra, a empresa que você tem, a lojinha, o salão de beleza, não. É a família que Deus te deu. A família é tão linda que percebe que no livro de Gênesis, todos os projetos de Deus, Deus ele inclui a família. Em todo o projeto de Deus, Deus inclui o homem. Deus chama o homem por nome de Noé e diz assim: Noé, prega o arrependimento do pecado que eu vou destruir toda a terra. O querer de Deus era salvar todos, irmãos. Se eu ainda tenho um pouquinho de intimidade com Deus, o querer de Deus era que todos acreditassem na palavra de Deus. Noé não conseguiu ganhar uma alma para Deus, mas a família dele, ele salvou, entrou para dentro da arca, e quando passou o dilúvio, ele usufruiu com a família. Percebe que Deus, ele chama um homem por nome de Paulo e diz assim: vai até a Macedônia de Filipe. Aleluia. Quando ele chega lá, eles vão preso. Aleluia. Enquanto ele cantava, Silas orava. Enquanto Silas orava, Paulo cantava. Deus manda um terremoto, abre a cadeia. O carcereiro quer suicidar. Paulo diz assim: não faça isto. Aleluia. Então o carcereiro diz: o que eu faço para salvar a minha alma? Paulo diz assim: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Percebe que todo o projeto de Deus, Deus inclui a família. Aleluia. Percebe que Deus, ele faz uma promessa na vida de Josué, ou melhor, dos pais dele. Quando Josué estava fraco, aí Deus lembra ele: lembra da promessa que eu fiz para os teus pais. A promessa era para os pais de Josué, e aí se estendeu sobre Josué. Sabe o que Deus está dizendo? A promessa que nós recebemos hoje, ela vai estender na vida dos nossos filhos. Que então, eu estou pregando aqui que o nosso pai e mãe sejam um exemplo dos nossos filhos. E sabe qual foi a última frase que Josué disse quando ele viu a terra prometida? E lá nessa nova terra, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu profetizo na tua vida que ainda esse ano de 2024 haverá salvação lá dentro da tua casa. Aleluias. Aleluias. Norque anda levastenia. Ni orde que onde varu lamaro congelo de consuelo. Alamuri cancionaio. Com permissão do pastor, eu quero pedir para a igreja colocar sobre os pés, pode? Aleluias. 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 E por causa, a mulher introduziu o fruto ao homem. Na sua época, em Gênesis, a mulher ela foi amaldiçoada pelos homens da época na terra, entenda bem. Por essa maldição, por isso Deus destruiu a terra a primeira vez com o dilúvio. O sábio Salomão, ele vai ver isso e vai escrever em Eclesiastes capítulo 7, versículo 26, dizendo assim:
Eu conheci uma coisa mais amarga do que a morte, cujo homem não estiver com o coração preso diante de Deus, ele não vai conseguir fugir dela facilmente. Ele estava se referindo à mulher. Eu falei assim, gente, isso aqui não bate. Eu acho que Salomão entrou em contradição quando ele disse isso. Salomão, que foi o homem mais sábio da Bíblia Sagrada. Salomão escreveu 3.000 provérbios, 5.000 cânticos de poema. Salomão, ele escreve 1.005 conselhos. E se não bastasse, ele pede oportunidade a Deus e escreve mais 7 salmos. Ele vai totalizar 9.014 frases. Mas eu falei para Deus, Deus, eu acho que Salomão entrou em contradição quando ele disse isso. Como que ele vai dizer que eu conheci uma coisa mais amarga do que a morte? Ele estava se referindo à mulher, sendo que a melhor coisa que Deus fez para o homem foi a mulher. Foi aí que Deus me levou em espírito e disse assim, filho, quantos homens que por causa de uns simples minutos de prazer perderam a tua família, trocaram a tua família. Por isso que quando nós casamos, ele é para toda a vida. Mas pastor Gabriel, e o que acontece no meio do casamento? Não importa. Mas o que eu quero dizer aqui, essa exceção, é que muitos homens trocaram a tua família por outra mulher. E nesse período, não deu tempo de voltar para a igreja. Morreu sem? E sabe o que Salomão estava dizendo? Se tiver de perder carro, perca. Se tiver de perder casa, perca. Se tiver de perder emprego, perca. Se tiver de perder dinheiro, perca. Mas não perca a salvação da tua alma. Quantos trocaram a sua família, não conseguiram ter mais paz, não conseguiram ter mais felicidade. Mas eu venho aqui como homem de Deus para falar para essa mocidade, para esse casal, dê valor àquilo que Deus te deu, porque a família ainda é o maior projeto de Deus sobre a vida humana. Aleluias, aleluias. Como prova disso, Deus faz o primeiro casamento na terra de quem? De Adão e Eva. Eles casam e Deus vai dar para ele 2 filhos, um por nome de Caim, outro por nome de Abel. Só que a Bíblia diz que Deus pede uma oferta para os 2. Só que Deus se agrada mais da oferta de Abel. A Bíblia diz então que Caim ele mata Abel. Irmão que mata irmão não tem união. Quem não tem união não tem a presença de Deus. Quem não tem a presença de Deus não tem absolutamente nada. Família destruída. A presença de Deus é tudo nas nossas vidas. Mas o projeto de Deus para a família não para por aí. Deus chama o homem por nome de Abraão e diz assim, Abraão, eu confio em você. Você vai representar todas as famílias na terra. Aleluia, o teu nome vai ser pai de uma grande nação. Então Deus, aleluia, faz a promessa para ele. Só que a promessa demora 25 anos para cumprir. Então o que Sara vai fazer? Ela vai dizer, deita-se com Agar. Então vai nascer Ismael. Aí após os 25 anos, então nasce Isaac. Então a Bíblia diz que Isaac e Ismael, ele começa a brigar, a discutir dentro da casa. Então, aleluia, irmão que discute com irmão não tem união. Quem não tem união não tem a presença de Deus. Quem não tem a presença de Deus não tem absolutamente nada. Família destruída. Só que a promessa de Deus não para por aí. Isaac cresce, ele está em torno da faixa de 38 anos. Ele vai conversar com o teu pai e vai dizer, pai, eu preciso de uma esposa para dar continuidade no meu ministério. O pai Abraão diz, é verdade, filho. Então ele pega o seu melhor servo, quem era Eliezer, ou a Damasceno, vai até a terra de Naor, na Mesopotâmia. Então traz uma esposa para Isaac. Quem era Rebeca? O nome Rebeca significa união, ou seja, uma ligação entre um homem e uma mulher. Não é 2 pessoas, é um homem e uma mulher. Se falar 2 pessoas, as pessoas vão querer interpretar mal a palavra. Alguém já entendeu? Então Deus vai dar para ele 2 filhos, um filho por nome de Esaú, outro filho por nome de Jacó. E a Bíblia diz então que Rebeca ela vai amar mais a Jacó, mas Isaac vai amar mais a Esaú. Então o que Rebeca vai fazer?
junto com Jacó, ela vai pegar, ela ia matar um carneiro e vai pegar a primogenitura que era de direito de Esaú. Aí a Bíblia diz que Esaú vai tentar matar seu irmão Jacó. Irmão que tenta matar irmão não tem união. Quem não tem união não tem a presença de Deus. Quem não tem a presença de Deus não tem absolutamente nada. Família destruída. Aleluia, a igreja está entendendo? Eu posso ter carro, eu posso ter dinheiro, eu posso pregar bonito, eu posso ter teologia, posso ter voz afinada, mas se não tiver a presença de Deus, não tem absolutamente nada. Mas o investimento de Deus sobre a família não vai parar por aí. Aí Jacó, então, ele vai ter 13 filhos, 12 filhos, vai formar as 12 filhos de Israel e uma filha por nome de Diná. Só que a Bíblia diz que os seus 10 filhos vão vender José, o filho que ele mais amava. Irmão que mata irmão não tem união. Quem não tem união não tem a presença de Deus. Quem não tem a presença de Deus não tem absolutamente nada. Família destruída. Eu poderia ficar de Gênesis a Apocalipse pregando sobre união de família que Deus uniu. Aleluia, mas em todas as famílias o inimigo tentou entrar, tentou para destruir, mas ele não conseguiu. Por que não conseguiu? Porque em cada uma dessas famílias que eu citei, tinha um crente de mão levantada dizendo: hoje é domingo, culto, encontro da família. Eu vou na igreja Assembleia de Deus, Ministério CBA, buscar palavra para o meu pai, para minha mãe, para os meus filhos, para os meus irmãos. Enquanto tem família de mão levantada, joelho dobrado, tem família de pé. O inimigo até tentou entrar e destruir a família de Jacó, mas ele não conseguiu. E Deus trocou o sobrenome de Jacó para Israel. O inimigo até tentou, os irmãos de José tentou destruir a família, mas não conseguiu impedir que José fosse governador do Egito. Enquanto tem família de pé, enquanto tem família de mão levantada, tem família de pé. A tua família é de Deus, o teu filho é de Deus, o teu ministério foi Deus que te deu, o teu chamado foi Deus que te chamou. O inimigo não vai destruir o maior projeto que Deus confiou em tuas mãos. Aleluias, aleluias, aleluias. Irmãos, o casamento, pastor Fabiano, é tão lindo, a minha Bíblia é hebraica, que a palavra homem, na transformação do esposo no hebraico, o que eu li aqui no hebraico, ela é Ish, Y-S-H. A palavra mulher no hebraico significa W-S-H, homem, Ish, mulher, Ush. Se você juntar as duas palavras junto, vai formar, sabe qual palavra no hebraico? Iavé. Alguém pegou ali? Só por causa desse glória. A palavra esposo e esposa no hebraico, ela forma junto a palavra Deus. Está vendo como é lindo a criação de Deus? E o sábio Salomão, ele vai descobrir isso e vai escrever em Eclesiastes capítulo número 4, aleluia, dizendo assim: melhor serem dois do que serem um. Por quê? Porque se um cair, o outro ajuda o outro a levantar. Mas sendo um sozinho, ai daquele que cair, não tem quem o ajude a levantar. Então existe prova na nossa vida que ela só vai ser concluída após nós tivermos com alguém. Aí quando eu não aguentar, olha o que o sábio Salomão vai dizer: e se alguém quiser prevalecer contra os dois, o cordão de duas dobras, aí o cordão de 3 dobras, que é Deus, se torna mais forte. Quando você não aguentar, entrega na minha mão o que eu faço por ti. Quando você achar que as tuas forças estão desfalecendo, entrega na minha mão o que eu faço por ti. Mas hoje Deus está te dando sabedoria do poder da palavra para administrar a tua casa, o teu casamento, a tua família, os teus filhos. Eu profetizo na tua vida que a tua família hoje vai ser, aleluia, reconstruída. Eu vejo Deus restaurando família, eu vejo Deus restaurando sonhos, eu vejo Deus restaurando projeto, eu vejo Deus restaurando, aleluia, felicidade, amor, através dessa palavra. Só quem acredita, levante as duas mãos e aplaude o nome do Senhor Jesus.